E aí, tudo bom? Vamos concluir mais uma lição da Escola Sabatina. Hoje é sexta-feira, 17 de outubro, e nós vamos aqui finalizar mais essa lição que teve como título, porque a gente ainda finaliza amanhã na igreja, nos comentários ali, na Escola Sabatina, o título Memórias da Graça. O verso áureo, Josué, capítulo 4, versos 23 e 24, e diz assim: O Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês, até que vocês tivessem passado, como o Senhor, o seu Deus, fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivéssemos passado, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor, seu Deus, todos os dias. Então Josué fala assim, olha, vocês vão passar agora, ou passaram, pelas águas do Jordão. Deus fez secar, para que vocês passassem, assim como ele fez conosco. Lá atrás, quando cruzamos o Mar Vermelho. E ele enfatiza ainda dizendo assim, olha, e tudo isso Deus fez para que vocês, nós e todas as nações tenhamos em mente que esse Deus Todo-Poderoso é quem nos guia, quem nos conduz em meio a todas as circunstâncias. Então isso era para ficar na mente deles, na mente das nações que ouvissem falar dele, de Deus, e também de todas as nações futuras até nós, Domingo, cruzando o Jordão, nós estudamos ali e Deus pede para que eles se preparassem, se santificassem ali para que pudessem passar por aquele momento ali. Depois, o Deus das maravilhas, mostrando que é Deus quem nos guia, é Deus quem nos livra, é Deus quem faz todas as maravilhas. Na terça-feira, lembre-se, foi ali uma orientação ao povo para que eles nunca se esquecessem do Deus. Olha só que curioso. Aqui no tema de terça, pedindo para que, por meio de tudo que Deus havia feito, eles pudessem se lembrar de tudo que Deus ia fazer, Deus fazia as coisas e ele falava, lembre-se disso, para que vocês não caiam na idolatria, para que vocês não se desviem do caminho do Senhor. Então lembrem-se. Só que no tema de quarta, esquecimento, mostrando que o povo esqueceu, que o povo seguiu outros deuses, seguiu os Baalins, que seguiu ali a idolatria, adorando ídolos, Enfim. E ontem, além do Jordão, e mostrando que Deus guiou o povo ali, aqui inclusive no comentário de ontem, diz assim, ambos os eventos contribuíram para uma mudança na condição de Israel, ambos os eventos, atravessar o Mar Vermelho e atravessar o Rio Jordão. E trouxe para a gente uma ilustração de Jesus Cristo saindo do Rio Jordão ali, trazendo para a gente tanto a libertação do pecado, como a promessa da nova terra, que foi o que aconteceu com o povo ali do Antigo Testamento, o povo ali que saiu do Egito, E chegamos aqui no estudo adicional de sexta-feira, e aqui pede para a gente estudar com bastante dedicação os capítulos 3 e 4 do livro de Josué, para que a gente possa ter em mente que quanto mais a gente aprende mais a respeito do povo do passado, a gente aumenta a nossa fé, não pelo que Deus fez por eles apenas, mas pelo que Deus pode fazer por nós também. Porque muitas vezes a gente estuda a Bíblia e a gente tem a Bíblia como se fosse assim, um livro de história só daquele povo. E a gente esquece que, assim, se Jesus não voltasse por agora, quem sabe não sairiam... A Bíblia a gente sabe que o cânon bíblico já está fechado, que existem vários outros escritos inspirados por Deus, mas que não fazem parte do cânon bíblico. Então, quando eu digo assim, que a nossa vida é a continuação daquele povo, não que a nossa história, ainda que fosse escrita, faria parte da Bíblia. Não é isso.
mas nós damos sequência à vida, aos povos de Deus, às pessoas que vêm da história. Então, a gente olha para a Bíblia e lê como se fosse ali ou ficção ou histórias contadas apenas, e a gente acha interessante as histórias, a gente aprofunda, emociona e tal, mas às vezes a gente não materializa isso como nós sendo a continuação daquela história, como que se aquele Deus lá é o mesmo Deus que está aqui hoje, que está aí com você também, que está estudando a lição, é o mesmo Deus. Então, ao estudarmos cuidadosamente a palavra do Senhor, nós precisamos entender de que o Senhor está conosco. Também que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, é o mesmo Deus que está aqui conosco hoje, né? Então, a gente precisa internalizar, materializar, a gente tem que viver de fato na presença desse Deus e não apenas achar ou entender de que isso aconteceu no passado e que é só para lá, né? Não, pelo contrário, Deus está aqui conosco e se Ele quiser também, Ele abre os mares vermelhos das nossas vidas também. O Israel moderno está em maior perigo de esquecer-se de Deus e ser levado à idolatria do que o antigo povo de Deus. Muitos ídolos são adorados, mesmo entre os professos observadores do sábado. O sábado, como a gente sempre fala, quem é guardador do sábado, da forma que Deus pede, o sábado vai nos proteger da idolatria. O sábado serve para nos mostrar quem é o Criador, quem é o único Criador, quem é o único que deve ser adorado, né? Então, aqui está falando que nos dias atuais, nós temos ainda maior perigo de esquecer de Deus, mesmo entre os guardadores do sábado. Deus advertiu o seu povo, seu antigo povo, a guardar-se da idolatria, pois caso se desviasse do Deus vivo, sua maldição recairia sobre ele. Ao passo que, se o amasse de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, ele abençoaria abundantemente seu cesto e sua amassadeira e removeria do meio dele toda a enfermidade. A gente não tem que buscar a presença do Senhor, adorar o Senhor apenas para Ele nos livrar da enfermidade, para Ele nos dar as bênçãos, porque nós sabemos que nesse mundo de pecado, nós vamos passar por muitas dificuldades, né? Quantas pessoas nas histórias bíblicas não foram fiéis a Deus até o fim e ainda assim passaram por momentos muito difíceis na vida, né? Inclusive, os discípulos todos foram assassinados, né? Foram mortos ali, com exceção de João, que morreu mesmo sofrendo muita perseguição, sendo preso, foi o único que morreu ali de velhice, digamos assim. Jó passou pelo que passou. Enfim, vários outros personagens bíblicos que passaram por muita dificuldade mesmo sendo fiéis a Deus. José do Egito, né? Então, que nós possamos buscar o Senhor para que Ele possa nos livrar desse mundo de pecado, mas que eu aceite viver lutando contra o pecado, né? Deus não vai me libertar nesse mundo para eu viver da forma que eu quiser, não. Eu preciso escolher viver sem pecar. E também porque Ele nos promete uma vida eterna ao lado dEle, né? Então essa deve ser a nossa maior motivação de estar buscando viver de acordo com a vontade de Deus. E não para receber as bênçãos materiais aqui, coisas que inclusive podem nos afastar da presença dEle. Se Ele quiser nos abençoar, dessa forma, ótimo. Se não, que Ele nos mantenha fiéis aos seus pés, para que possamos, de fato, alcançar essa promessa que Ele tem para cada um de nós. Tá bom? Então, oramos neste momento. Obrigado, Senhor Deus, por Tua bondade, por Tuas promessas. Obrigado pelo Teu cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. E te pedimos, mais uma vez, que fortaleça a nossa fé, que o Senhor nos ajude a entender de que o Senhor, que esteve lá no antigo Israel, lá no Antigo Testamento, que esteve com seu povo durante toda a história, também está aqui conosco.
e quer nos abençoar e quer nos guiar nos teus caminhos. Nos ensine a sermos fiéis a Ti, mesmo em meio à adversidade, e que possamos estar firmes em Tuas mãos e sempre focados também na promessa que o Senhor tem para cada um de nós. Dá-nos um dia abençoado na Tua santa presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Tenha um bom dia. Fique com Deus e amanhã, de manhãzinha, estaremos na casa do Senhor para repartirmos ali, para em comunhão com os irmãos, conversarmos um pouco sobre a lição que estudamos durante essa semana. Tá? Então fique com Deus e até lá.